Olá, terceiro ano mais lindo do mundo! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Inara e agora nós teremos mais uma aula de história. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós conheceremos um pouco mais sobre as grandes plantações, ou seja, sobre a plantação da cana-de-açúcar. Quem trabalhava no engenho, como o engenho era organizado, como eles organizavam, como eles preparavam o solo para fazer essas plantações. E por que eles escolheram o açúcar? Por qual motivo? O açúcar era um produto muito valorizado há cerca de 500 anos atrás. Então, eles produziam esse açúcar aqui na colônia, ou seja, aqui no Brasil, e depois esse produto era exportado para a Europa, porque na Europa era um produto muito valioso, dava um retorno financeiro muito bom para quem o vendesse. E por que na região Nordeste? Nós temos algumas possíveis respostas. A primeira delas é que a região Nordeste foi o primeiro lugar que os portugueses pararam quando chegaram no Brasil. Eles ficaram primeiro lá na região Nordeste. Então também foi o local que eles começaram a desenvolver, começaram a construir cidades, construir engenhos de cana-de-açúcar. Mas a região Nordeste tinha um clima muito favorável para a plantação de cana. Então, contribuía muito para que eles plantassem a cana lá. Mas essa plantação não era feita de uma maneira muito inteligente, digamos assim, muito boa para o solo. Por quê? Porque eles faziam a prática da monocultura. E o que é monocultura? Monocultura é quando você planta apenas um tipo de alimento no solo durante o ano todo. Então, por exemplo, para eles, tinha o lado positivo porque facilitava a produção. Ou seja, como eles plantavam cana-de-açúcar para fabricar açúcar, eles acabavam tendo uma rentabilidade, tendo um dinheiro muito bom, porque eles revendiam o açúcar na Europa, o açúcar era um produto muito valioso, então, como eles produziam açúcar o ano todo, eles acabavam tendo muito dinheiro. Mas, como nós temos uma consequência negativa disso, o que acontecia? Se plantando apenas um tipo de alimento durante o ano todo, durante longos períodos, o solo acaba não tendo uma diversidade muito grande. Então, o solo acaba ficando muito empobrecido, acaba sendo um solo muito fraco. E se você pensar, por exemplo, em longas décadas, você tendo apenas a prática da monocultura, ou seja, plantando apenas um alimento, em longo tempo, nós temos a consequência de um solo que é mais pobre, de um solo que não é tão bom de se plantar. Depois, quando você vai tentar plantar outra coisa naquela região, o solo está fraco, o solo não consegue desenvolver mais nada, porque ele foi todo gasto fazendo a prática da monocultura. Prof, e quem trabalhava nessas plantações, nesses engenhos de cana-de-açúcar? Eram os africanos escravizados. Quando nós falamos que eles eram africanos escravizados, o que nós estamos realmente querendo dizer com isso? Que eles eram pessoas que realizavam um trabalho forçado. Eles não escolheram trabalhar aqui na colônia. Eles foram forçados a trabalhar. Recebiam muito mal ou às vezes não recebiam nada, apenas uma moradia muito precária, muito ruim, e trabalhavam por longas horas do dia. Se não trabalhassem, apanhavam. Tinha sempre uma pessoa verificando se eles estavam trabalhando direito, se estavam fazendo todo o trabalho correto. E nós podemos observar que as pessoas que estão sem trabalhar ali na imagem, por exemplo, olha, são as pessoas de pele branca, ou seja, são os donos da propriedade. Já quem está lá atrás, cortando a cana e fazendo trabalho pesado, são os africanos escravizados. Eles trabalhavam tanto na plantação de cana quanto dentro do engenho de cana-de-açúcar fazendo açúcar.
Vocês já tiveram curiosidade para saber onde os africanos escravizados moravam ou onde os senhores de engenho moravam? Eu trouxe aqui para vocês a imagem de uma casa grande. Esse era o nome que recebia a moradia do senhor de engenho. Vejam só como ela era bonita, espaçosa, tinham alguns detalhes também. É sempre importante lembrarmos que na casa grande morava apenas a família. Então, para uma família, essa era uma casa grande, muito bonita. E aqui outro exemplo de outra casa grande. É uma casa com muitas janelas, uma casa espaçosa, confortável. E os africanos escravizados? Onde será que eles moravam? Será que cada um tinha sua própria casa também? Será que eles moravam num lugar tão confortável quanto uma casa grande? A resposta é não. Os africanos moravam nas senzalas. Essa daqui é um exemplo de uma senzala. Nós podemos observar que ela tem poucas janelas, se compararmos com a casa grande. Tem portas também, mas são portas bem mais afastadas uma da outra. E é uma moradia muito mais simples. Nós também precisamos pensar que na senzala moravam vários africanos escravizados. Não tinha distinção, por exemplo, entre homens e mulheres ou crianças. Moravam todos juntos na mesma senzala, apertados, com poucas condições de conforto e de higiene também. Como o trabalho que os africanos realizavam aqui era um trabalho escravo, ou seja, era um trabalho forçado, porque eles eram capturados nos seus países de origem, eram separados das suas famílias e vinham para cá sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Precisavam passar por longas jornadas de trabalho, um trabalho extenuante, um trabalho extremamente cansativo. Muitos resistiam a tudo isso. E como eles faziam essa resistência? Como ela era organizada? É claro que muitos não conseguiam fugir das fazendas e acabavam sendo capturados novamente e tendo que voltar a trabalhar. Eles eram castigados e precisavam voltar à vida de escravos na fazenda. Mas vários conseguiram fugir também das fazendas, formando assim uma resistência. Quando eles fugiam das fazendas, eles procuravam lugares para construir uma nova moradia e abrigar outros escravos africanos que também conseguiam fugir. Esses lugares que eles moravam eram chamados de quilombos. E lá eles conseguiam constituir uma família, conseguiam manter uma vida mais livre, sem trabalhar por longas jornadas e acabar não recebendo nada por isso ou recebendo muito pouco. Eles também não sofriam torturas, os filhos conseguiam crescer livres, conseguiam crescer num ambiente que era saudável para eles. E esses lugares eram chamados de quilombos. É claro que esses quilombos também sofriam ataques, mas como eles estavam em grupos, muitos conseguiam resistir. Eles conseguiam nos quilombos praticar a religiosidade deles, conseguiam ter um momento de lazer, fazer as danças, fazer as rezas, praticar a religiosidade deles e também conseguiam lutar capoeira, ter um momento de descontração e manter uma vida um pouco mais digna, um pouco melhor do que a vida que eles tinham como escravos. Pessoal, e aqui nós temos uma ilustração que representa como era a organização de um engenho de açúcar no período colonial. Vocês também têm essa mesma ilustração lá no livro didático de história de vocês, está bem? Vamos ver aqui o que temos. Temos a casa grande, que foi o que eu já comentei com vocês, que era a moradia do proprietário, ou seja, era o senhor de engenho, era assim que ele era chamado. E o senhor de engenho era a autoridade máxima daquele local. Todos deviam obediência a ele, tanto os escravos quanto as outras pessoas da família. Também tinha sempre uma capela, e nessa capela é onde aconteciam as cerimônias religiosas.
Também tinha moenda, que era o lugar onde eles moíam a cana-de-açúcar para obter o caldo, que depois era cozido até ficar grosso e depois armazenado em cones. E aqui, um pouco mais distante, nós temos a senzala, que eu comentei anteriormente com vocês, que era uma construção muito mais simples, muito mais precária e apertada, e era o local que os africanos escravizados dormiam. Aqui nós temos o giral, e é nesse giral que o açúcar ficava armazenado para ser seco. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história de hoje. Respondam os exercícios no livro, respondam os questionários que estão aqui na plataforma. Não se esqueçam, qualquer dúvida, eu e a Prof. Gabi estamos à disposição e estamos todas as tardes nos chats aguardando vocês. Beijinhos, tchau, tchau, até mais!